Foi Fuentealverruna. Só a cabecinha. Episódio 19. Fuentealverruna, de Lope de Vega. Antes da gente começar a conversar, eu vou primeiro avisar que eu vou dar spoiler pra todo lado. Eu vou dar spoiler de história da Espanha, eu vou dar spoiler do texto, eu vou dar spoiler de tudo quanto há. Eu vou dar spoiler. Segunda coisa, tirando essa duvidazinha que tá brotando aí na cabeça de vocês, deixa eu explicar que Fuentealverruna é o nome desta peça, mas é também o nome de uma cidade, por isso não se traduz o título da peça, porque é o nome da cidade onde a peça se passa. Para quem não conhece, Lope de Vega é um autor espanhol que viveu na época do Cervantes, o cara que escreveu Don Quixote, então 1600 e qualquer coisa, e ele era o autor de teatro da época, tipo, ele era o autor. Todo mundo só via peça do Lope de Vega. Tanto que diz que ele escreveu mais de 1400 peças, das quais eu conheço duas. Então faltam só 1398 para eu ler e completar, fechar o cânon de Lope de Vega. Nunca farei isso. Quem sabe, né? Lope de Vega escreve Fuentealverruna, que é uma peça maravilhosa. É uma peça maravilhosa. Eu já tinha lido ela há muito tempo atrás e eu não tinha lembrado, mas depois desses 3 últimos vídeos, bateu aqui Fuentealverruna e... que maravilha! Eu reli a peça há 2, 3 dias e que maravilha que é Fuentealverruna. Vocês imaginem que nós estamos no final do feudalismo espanhol. Ainda não existe Espanha. Os reis de Aragão estão tentando conquistar Castela para conquistar o sul da Espanha, Andaluzia, e aí formar o que hoje a gente conhece como Espanha. Mas, nesse meio tempo, morre o rei da Espanha. Morre o rei de Castela. Rei da Espanha não, vamos falar os nomes certos. O rei de Castela morre. Cada filha dele casou com um rei diferente. Uma casou com o rei de Aragão, a outra casou com o rei de Portugal. O rei de Aragão é casado com a filha mais velha, então ela tem direito ao trono. O rei de Portugal casou com a filha mais nova, então menos direito. Só que eles entram em guerra, certo? Então está acontecendo aqui uma questão política. O rei de Aragão tentando conquistar Castela, o rei de Portugal tentando conquistar Castela, para ficar mais fortes. No meio disso nós temos um senhor feudal chamado Fernão Gomes. E esse Fernão Gomes é um filho de Kenga. A peça começa com ele, e desde o começo da peça eu já não gosto do sujeito. A primeira cena ele é cheio de empáfia, ele se acha o máximo. Na segunda cena ele começa a dar uns conselhos todo errado. Tem um cara muito novinho, o cara tem menos de 20 anos e já é um chefe militar importante na época. E ele fala, não defende o rei de Aragão não, defende o rei de Portugal. E aí já vira aquele rolo político, a bagunça. Niki, tamo nisso? Vou começar a dar os spoilers, tá? O Fernão Gomes é um senhor feudal, ele é dono da vila de Fuentealverruna, a casa dele fica em Fuentealverruna, e ele acha que ele é dono das pessoas de Fuentealverruna. Eu não vou contar todas as atrocidades dele, eu vou contar 2 que ele comete em cena. Uma delas, ele está indo para uma segunda guerra, e quando ele está indo, ele está perseguindo uma moça porque ele quer estuprar essa moça. E a moça está fugindo dele, ela pede que um cara defenda ela, esse cara vai defender, ele pega o cara, não só espanca o cara, como ele sequestra a moça, estupra a moça e leva ela para a guerra para que os soldados estuprem a moça. Depois disso, quando ele volta dessa guerra, ele levou a Jacinta, quando ele volta dessa guerra, ele tá acontecendo um casamento. Quando os noivos estão saindo da igreja, ele prende o noivo, ele espanca o pai da noiva e ele sequestra a noiva. Na peça fica meio confuso, tem hora que você fala assim, ele estuprou a noiva, ele não estuprou a noiva, o que aconteceu, não sabe o que aconteceu, mas este é o contexto. O povo de Fuentealveruna, cansado dessas atrocidades e de outras que ele comete, muito cansado, o povo se reúne e fala, vamos quebrar tudo. E eles quebram tudo. Eles invadem o castelo do Fernão Gomes, eles matam o Fernão Gomes e eles saqueiam o castelo. Niki acabou isso, eles reúnem e falam assim, gente, a gente é pobre, a gente acabou de matar um nobre, a gente sabe que a gente não vai ficar de boa nisso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um plano. Qual é o plano? Nós vamos todos falar que quem matou o Fernão Gomes foi Fuentealveruna. Foi Fuentealveruna.
E assim eles fazem. Chega um juiz e começa a torturar todo mundo. O juiz tortura um velho, o juiz tortura uma criança, o juiz tortura um cara que é covarde, da peça inteira. E todos respondem. Quem matou Fernão Gomes? Foi Fuentealberruna. Foi Fuentealberruna. Foi Fuentealberruna. O povo unido decide que o povo não vai se trair. Foi Fuentealberruna. A peça, eu não vou falar o finalzinho da peça, depois vocês assistam, leiam. Essa peça merece muito ser montada, gente, vocês perceberam, né? A peça merece demais ser montada. E eu nem falei, eu peguei uma linha da peça. A peça tem muito mais do que isso. A peça tem no meio da peça, a peça, que esse é um tema principal dela, no meio dela tem uma discussão sobre as desvantagens ou as vantagens da imprensa. Porque foi a época que surgiu a imprensa, que os primeiros livros eram imprimidos. A peça tem cenas cômicas. No meio disso tem cenas cômicas. Porque o Lope de Vega era maravilhoso. Vocês não imaginam a construção que ele faz. Ele mostra a vida em Fuentealberruna, a vida simples, a vida bonita, rural de Fuentealberruna, que é uma currutela. É minúscula, Fuentealberruna não é nada. E o povo de Fuentealberruna, muito gente boa, muito amigo, muito conhecido, todo mundo se conhece, eles brincam, eles têm essas conversas. E no meio da peça eles conversam sobre... Tem um sujeito lá que vai falar sobre impressão de livros. Cara, é uma cena tão doida que eu não sei o que aquele menino tava fazendo. Lope de Vega, me explica. O que bateu na sua cabeça pra você colocar essa cena de imprensa no meio? E nem a imprensa de jornal, né? Porque se fosse imprensa de jornal nós entenderíamos o link, né? Mas a imprensa de livros, a impressão de livros. Lindo. Tem uma cena em que a Lourença é a noiva que é sequestrada, em que ela recita, é uma cena inteira, é ela recitando um soneto, a peça em versos. Ela recita um soneto, ela não para e vai recitar um soneto. Ela vem, fala, o texto dela é um soneto, falando sobre a dificuldade de quando você ama alguém e aquela pessoa vai passar por algo que você considera perigoso, como isso é ruim, como isso é doloroso, assistir isso. É uma peça doida. É uma peça doida que tem momentos bastante cômicos. Essa personagem que eu falei, que é torturada, que é o Mengo, ele se chama Mengo. Mengo. O Mengo, ele é torturado, ele é o personagem cômico da peça. Ele é ele é o alívio cômico da peça. Se bem que a Lourença é uma mulher, meu Deus, que mulher, que personagem. É uma personagem maravilhosa. Das personagens, é porque todas as personagens são muito boas, gente. Lope de Vega. É difícil escolher uma personagem que você fala assim, essa personagem ela é a personagem da peça. A personagem da peça é a cidade de Fuentealberruna. Mas a Lourença, ela é esperta. Ela tem a cena de namoro da Lourença com o Frondoso, que é o cara com quem ela vai casar. A cena de namoro deles, o flerte deles. Ai, a Lourença é perfeita. Tá, a Lourença é a melhor personagem da peça. Tá, depois de Fuentealberruna, Lourença. Porque, né? Foi Fuentealberruna, minha gente. Olha que coisa linda. O povo todo se junta pra matar um tirano. Vamos tirar aqui uma lição, né? Vamos tirar uma lição de Lope de Vega. O povo todo se junta pra matar um tirano. E depois, o povo todo se junta pra ninguém trair ninguém. Para que não importa o que aconteça, mesmo debaixo de tortura, você não vai trair o povo. Como nós precisamos, nós precisamos neste momento, precisaremos nesse futuro que temos pela frente, que todos nós fôssemos lavradores de Fuentealberruna, para que todo mundo junto, né, naquele momento em que nós vamos ainda conseguir passar por isso, nós possamos falar uns para os outros, foi Fuentealberruna.